Você já parou para pensar por que tanta gente fala de investimento como se fosse algo impossível, complicado, só para quem entende de economia ou já tem muito dinheiro? Parece que tem uma barreira invisível entre a gente e esse mundo das finanças, né? E o pior, muita gente acaba acreditando que só vai poder investir um dia, quando estiver ganhando muito, ou quando sobrar dinheiro no fim do mês. Mas deixa eu te contar uma verdade que ninguém fala. Ninguém começa a investir porque tem muito dinheiro. As pessoas têm dinheiro porque começaram a investir. E quanto mais cedo você entende isso, mais cedo você muda a sua vida financeira para sempre. O que você vai ouvir aqui não é mais do mesmo. É uma conversa direta, real, sem enrolação, para te mostrar que investir pode ser simples, acessível e transformador. Mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você ache que não tem nada para investir, mesmo que você tenha medo de errar. Imagina que o seu dinheiro é como sementes. Todo mês, você recebe um punhado delas. E o que a maioria das pessoas faz? Usa tudo. Gasta com comida, aluguel, delivery, cartão, roupa, lazer, e no fim, não sobra nada. Ou pior, falta. E aí, a ideia de guardar dinheiro ou investir parece uma piada. Mas sabe qual é o detalhe? A gente não precisa de um jardim inteiro para começar a plantar. Uma única semente já é o começo de uma floresta. Investir, na prática, é escolher pegar parte do que você ganha, nem que seja uma parte pequena, e colocar para trabalhar por você. É como contratar mini funcionários invisíveis que ficam rendendo juros todo dia, mesmo enquanto você dorme. Só que ao invés de esperar o melhor momento, você precisa criar esse momento. E ele começa com clareza. Você precisa olhar de frente para sua realidade. Isso exige coragem. E eu sei que pode doer. Mas sem esse passo, você vai continuar patinando. Então, primeiro, anote exatamente quanto você ganha por mês. Tudo. Até aquele Pix que um parente te manda às vezes. Depois, anote o quanto você gasta. Categorize. Transporte, alimentação, lazer, contas fixas, parcelamentos, etc. Talvez, ao fazer isso, você descubra que está gastando mais do que ganha, e está vivendo no limite. Ou talvez perceba que, com pequenos ajustes, já daria para separar R$50, R$100 por mês. E é com isso que a mudança começa. Não é com o salário dos sonhos. É com atitude. Agora, deixa eu te explicar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê os investimentos. Quando falam de investir, muita gente pensa logo em ações, criptomoedas ou coisas que parecem arriscadas. Mas o primeiro investimento que você deve fazer é em segurança. É a sua base. E isso se chama reserva de emergência. Pense como uma rede de proteção. Se você perde o emprego, se aparece uma emergência médica, ou se algum imprevisto bate na porta, você não vai se desesperar. Vai ter onde recorrer, sem precisar pegar empréstimo ou se afundar no cartão de crédito. Essa reserva deve ter de 3 a 6 meses do seu custo de vida. E para isso, existem investimentos que são perfeitos. Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária, com rentabilidade próxima a 100% do CDI. São seguros, protegidos pelo FGC, e rendem mais que a poupança. Aí, depois que essa base estiver montada, você começa a subir a sua construção financeira. E aqui é onde as possibilidades se abrem. Você pode explorar os fundos imobiliários, que são como ter pequenos pedaços de imóveis que pagam aluguel para você todo mês. Pode ir para as ações, que são participações em empresas reais, como se você virasse sócio de gigantes como a Magazine Luiza, Petrobras, Itaú. Ou até mesmo se aventurar com ETFs, que são pacotes de ações que seguem índices como o Ibovespa. Mas calma! Você não precisa saber tudo isso agora. O mais importante é entender que tudo tem uma ordem. Você não precisa ser expert. Precisa ser intencional. Pensa comigo, se você coloca R$100 por mês num investimento que rende 0,7% ao mês, em 10 anos você teria mais de R$17 mil. Isso mesmo começando com pouco. Agora, se ao invés disso, você espera mais 5 anos para começar, sabe quanto a menos você teria? Quase metade. Isso mostra que tempo vale mais que dinheiro. E quanto mais cedo você começa, mais você se beneficia do chamado juros compostos, que é o dinheiro rendendo sobre o dinheiro que já rendeu. É como uma bola de neve, só que ao invés de destruir, ela constrói.
cresce com o tempo. E é por isso que começar agora, com pouco, é infinitamente melhor do que esperar o momento ideal. E se ainda assim, você tiver medo de errar, saiba disso, todo mundo erra no começo. Todo mundo. E é justamente errando com pouco que você aprende a investir melhor quando estiver com mais. Você prefere aprender a dirigir num carro popular ou já sair pilotando uma Ferrari? Investimento é igual. Melhor tropeçar agora, com valores pequenos, do que mais tarde, com tudo o que você juntou. Você não precisa acertar tudo. Só precisa ser constante. Só precisa continuar. Lembra daquela frase de Warren Buffett? O mercado financeiro é um mecanismo de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes. Isso é real. Quem espera, colhe. Mas nada disso vai importar se você não decidir hoje. Porque conhecimento sem ação é ilusão. É como ter uma planta linda, mas nunca regar. E sabe o que mais paralisa as pessoas? Comparação. Elas olham para alguém que já está há anos na frente e acham que nunca vão chegar lá. Mas esquece os outros. Foca em você. Foca no seu passo. Se hoje você só pode investir R$10, invista R$10. Faça disso um ritual. Todo mês. Automático, como escovar os dentes. Porque a disciplina é o que transforma. Mais do que os valores. Mais do que a rentabilidade. É a constância que muda tudo. Agora eu te pergunto, como você quer estar daqui a 5 anos? Ainda preocupado com as contas, com medo de perder o emprego, dependendo do que sobra? Ou vivendo com mais tranquilidade, com escolhas, com liberdade? Porque sim, é possível. E não, não é fácil. Mas é simples. E começa com uma única decisão: começar. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer essa mudança. Então, por que não fazer disso o primeiro passo? Crie sua conta numa corretora. Invista o valor que você conseguir. Aprenda no processo. E não pare. A sua liberdade financeira não é um sonho distante. Ela é uma construção. Uma escolha diária. E hoje, essa escolha está nas suas mãos. Então comenta aqui embaixo o que você aprendeu com esse vídeo, qual é o seu maior medo com os investimentos e qual passo você vai dar ainda hoje. E se esse conteúdo fez sentido, se te deu clareza, força ou esperança, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Se inscreve no canal, porque aqui a gente vai continuar construindo esse caminho juntos. Um vídeo por vez. Um investimento por vez. Um passo por vez. Até que você olhe para trás e diga: valeu a pena ter começado lá atrás, com tão pouco, mas com tanta vontade.